Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a aula número 7 do nosso curso de Eletrônica de Potência para pós-graduação. Nosso objetivo hoje, pessoal, é discutir o IGBT, que seria o último transistor de potência que vamos discutir na nossa disciplina. Então vamos nessa. Nossa aula será organizada em duas partes, tá? Na parte 1, nós iremos discutir a estrutura interna e a física de operação de um IGBT. E na parte 2, nós discutiremos as características de comutação, limites de operação, avanços e estruturas melhoradas de IGBTs. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de contar uma história para vocês, né? Iniciando ali na eletrônica de potência da década de 60, tá, pessoal? Então, nessa época aí, os dispositivos tiristores eles já eram bastante populares, tá? Então, a gente já tinha os retificadores controlados, tá? Que eles eram utilizados para fazer controle de velocidade em máquinas de corrente contínua na indústria. Tá? Ali por volta da década de 70, né, já inventou-se o conversor em ponte completa, né, a ponte H foi inventada nessa época, e a modulação PWM, né, controle por largura de pulso, né, ela começou a ser discutida. E nesse cenário a gente tinha uma necessidade de controlar o desligamento dos dispositivos. Nessa situação, os tiristores, né, com capacidade de serem desligados, os GTOs, foram desenvolvidos, que são dispositivos que a gente não viu na disciplina ainda, mas o que você precisa saber é que eles são bipolares, relativamente lentos, têm uma alta capacidade de tensão de bloqueio e uma alta capacidade de condução de corrente. Outro elemento que também se tornou popular aí na década de 70 foram os TBJs de potência, conexão Darlington, visto que o beta era pequeno, mas na conexão Darlington a gente poderia ter um beta efetivo bem maior. Além disso, teve uma evolução na tecnologia de encapsulamento, na qual a gente começou a ter pontes completas, né, circuitos ponte H, que estavam contemplados em um único encapsulamento, o que facilitava a montagem dos circuitos. Né? Isso tornou o TBJ de potência muito popular nessa época. Além disso, não podemos esquecer do MOSFET de potência que discutimos na última aula, que já estava disponível ali em torno da década de 70 para aplicações de menor tensão e alta frequência de comutação, fontes chaveadas. Na década de 80, no comecinho da década de 80, o GTO e o TBJ ainda eram populares. Tá? Só que para essa faixa de potência e tensão onde os GTOs e os TBJs eram empregados, a comutação em alta frequência ela não era possível, visto que GTOs e TBJs são dispositivos relativamente lentos. Tá? Além disso, o MOSFET ele era um dispositivo que ele era atrativo pelo fato dele consumir uma baixa potência no circuito de acionamento. É um acionamento por tensão, baixíssima potência para acionar o MOSFET. O efeito de campo ele trazia muitas vantagens para o circuito de acionamento. Já no TBJ, a gente tinha uma complexidade, um elevado volume do circuito de acionamento e elevadas perdas no circuito de acionamento, visto o elevado valor de corrente base. Tá? Só que o MOSFET sofria, né, um ponto que a gente discutiu na aula anterior, um aumento expressivo da resistência com a tensão de bloqueio. Então, os MOSFETs de superjunção não tinham sido desenvolvidos ainda, e aquele MOSFET de estrutura vertical, né, o VDMOS, ele tinha grandes problemas de aumento da sua resistência com a tensão de bloqueio. E aí, a pergunta que foi feita na época é, será que é possível, né, combinar as características do MOSFET e do TBJ em um único dispositivo? E se a gente lembrar, o ponto fraco do MOSFET é que ele não sofre modulação de condutividade na camada de deriva. Por outro lado, o TBJ de potência sofre. Desta forma, seria possível conseguir modulação de condutividade em um transistor de efeito de campo? Isso poderia originar um novo dispositivo que estaria entre o TBJ e o MOSFET. Talvez não tão rápido, mas mais rápido que o TBJ e com perdas de condução menores que o MOSFET. A resposta, pessoal, para estas perguntas culminou no que a gente chama hoje de IGBT. O Insulated Gate Bipolar Transistor. Tá? E hoje, quando a gente olha, né, as características do IGBT aqui,
ele permitiu estender os limites tanto de tensão, aqui de bloqueio, quanto de corrente, em relação aos MOSFETs de potência. Tá? Então, isso aqui seria um gráfico em torno do estado da arte em 2014 dos dispositivos. Então, note que os MOSFETs estão limitados aí até 1000 volts, até 1000 amperes, enquanto os IGBTs chegam até 6.500 volts e 2.400 amperes, dispositivos de silício. Tá? Então, vamos à estrutura interna do IGBT para tentar compreender de onde veio essa sacada. Aqui, pessoal, nós temos uma comparação entre a estrutura interna de um MOSFET e a estrutura interna de um IGBT. Ambos são com estrutura de gate planar, ok? Estruturas mais avançadas a gente vai discutir futuramente, tá? Então, note o seguinte, né? Nós temos aqui a estrutura do nosso MOSFET. Aqui temos a camada de deriva, fracamente dopada, N-. E temos a camada N+, aqui, que seria o dreno do nosso MOSFET. O IGBT basicamente aproveita a estrutura original do MOSFET, ele só substitui essa última camada por uma camada P. Tá? Então, diferentemente do MOSFET, a grande novidade é essa camada P. Então, quando a gente olha a estrutura de um IGBT, ela é bastante similar a um MOSFET aí de fusão vertical. Tá? A novidade é a camada P, fortemente dopada aqui embaixo. E aí algumas concentrações de dopagem típica aí. Nosso contato aqui, que nós chamaremos aqui, não chamei atenção para isso, mas a gente chama de emissor e coletor, ao invés de chamar de dreno e fonte. Apesar de que algumas literaturas ainda chamam no IGBT isso aqui de dreno e fonte. Tá? Nós teremos aqui uma camada N+, aqui, que formaria, no caso, a fonte do nosso dispositivo, né? De aproximadamente aí, uma dopagem de 10 a 19, fortemente dopado. A camada P tem uma dopagem intermediária e a camada N-, fracamente dopada, é que vai definir a tensão de ruptura. Nenhuma novidade em relação ao MOSFET. Tá? Ok, olhando mais detalhadamente a estrutura, a gente nota que agora o IGBT, visto que a gente substituiu aquela camada N por uma camada P, a gente não tem mais aquele diodo de corpo que a gente tinha na estrutura do MOSFET. Tá? Mas agora note que nós temos uma estrutura PN. Essa estrutura é essencialmente a conexão de dois transistores. Tá? Um transistor PNP e um transistor NPN, que forma, de fato, um tiristor parasita dentro do nosso dispositivo. Você deve lembrar que o MOSFET tinha um transistor parasita e a gente tinha que evitar o latch-up do nosso MOSFET. A gente também vai ter o problema de latch-up no IGBT, mas agora é relacionado a esse tiristor. A gente não pode deixar com que esse tiristor parasita entre em condição. Senão a gente vai ter um curto-circuito entre o terminal aqui de fonte e dreno, né, ou o coletor emissor do seu IGBT. Ok, nós temos uma camada adicional aqui, uma camada de buffer, né? Tá? Essa camada é uma camada N aqui, ó, com a dopagem maior do que a da camada de deriva. Ela não é essencial, mas a gente vai ver que algumas estruturas de IGBT fazem uso desta camada. Ela não é essencial para o funcionamento. Existem estruturas que não têm essa camada. Tá? E dependendo da existência ou não daquela camada N+, a gente pode ter um diodo, um IGBT punch-through. Então, a gente teria a camada N+. Nesse caso, a gente chama o dispositivo de assimétrico. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. E nós temos também o design non-punch-through do nosso IGBT. Nesse caso, a camada N+ ausente, tá? A gente fala que ele é um dispositivo simétrico. Tá? Existe a presença do tiristor parasita, muitas atenções em cima dele. Esse tiristor parasita limitou a tecnologia de IGBT por alguns anos, tá? E por esse motivo, né, desde a primeira idealização do IGBT até a sua comercialização, foi em torno de 5 anos, tá, de pesquisas tentando eliminar esse latch-up desse tiristor. Em relação ao aspecto real aqui, pessoal, nós podemos notar aqui temos dois encapsulamentos, o encapsulamento TO, que é bastante comum,
e temos o encapsulamento em módulo comum aí em alta potência. Tá? O que a gente pode notar? Basicamente, nós temos aqui o chip de IGBT. Tá? A parte de cima ela contempla, tá? O emissor e o gate do seu IGBT. Tá? Os contatos aqui do emissor são feitos por meio desses traços aqui que são denominados bond wires. Tá? Perceba que a bitola aqui, né, a espessura do bond wire de gate, ela é muito menor do que no caso do emissor, visto que o emissor vai conduzir toda a corrente, né, do dispositivo. Existe essa parte de trás aqui que ela é feita de cobre e ela tem conexão com o terceiro terminal do dispositivo, que é o coletor. Tá? A gente também tem esse outro elemento aqui, que é um diodo em antiparalelo, visto que o IGBT não tem o diodo de corpo. Então, se a gente quiser um transistor bidirecional, a gente tem que ter esse diodo em paralelo. E neste caso, né, nós temos a conexão desse diodo tanto com o emissor quanto com o coletor do dispositivo. Ele está em antiparalelo. Tá? No caso de um módulo de potência já de corrente bem maior, tá, a gente nota uma situação um pouco diferente. Nós temos aqui os chips de IGBT. Tá? Não sei se está fácil de perceber, tá? Mas esses chips aqui, ó, eles estão conectados em paralelo. Note aqui que esses terminais aqui de coletor estão ligados aqui junto, tá? E os terminais de emissor deles estão ligados aqui embaixo, tá? Então, é como se o meu dispositivo fosse constituído de mais de um chip em paralelo para aumentar a capacidade de condução de corrente. Aqui no centro nós temos o gate, tá? E nós temos essas linhas aqui que distribuem o sinal de gate ao longo da estrutura do chip. Tá? E aqui nós temos o diodo também ligado em antiparalelo do nosso dispositivo. Tá? Então, essencialmente, encapsulamentos diferentes, mas com conceitos bastante similares. Né? Ok, vamos à característica tensão-corrente do nosso IGBT, pessoal. Então, primeiro vamos enxergar a estrutura interna do nosso IGBT. Basicamente, aqui temos um P, N mais com N menos aqui, tá? E temos um P. Consequentemente, chegamos aqui na fonte, pessoal. Então, note que nós temos um transistor PNP. Tá? Note você também, tá, que a base desse transistor, tá, que essencialmente é essa camada N, ela é conectada à estrutura do MOSFET, que tem a camada N, a parte P, onde vai ser formado o canal, e o outro canal N, fracamente dopado. Consequentemente, a gente pode interpretar a estrutura do IGBT como a conexão Darlington de um MOSFET com um transistor bipolar. Olha que interessante, tá? Mas essa conexão de base aqui não é direta, porque essa resistência aqui a gente espera, essa camada de deriva, ela tem uma resistência elétrica, né? Então a gente comumente já representa isso aqui como uma resistência associada aqui à região de deriva. Muito interessante. Só que tem um elemento faltando aqui, pessoal. A gente tem o transistor parasita do MOSFET. Tá? Transistor parasita esse, que contempla a conexão da camada N para a camada P, para essa camada N, conectada aqui à fonte, né, do nosso dispositivo, ou ao emissor do nosso IGBT. Tá? Isso aqui é até uma infelicidade, né, que o coletor desse TBJ está conectado, na verdade, ao ponto que a gente denomina emissor do IGBT. Mas isso não é culpa minha, é da própria estrutura do dispositivo. Ok, adicionando esse transistor parasita, o que a gente nota, né? Nós temos a formação aqui, né, de vários caminhos para a circulação dessa corrente. E o que pode acontecer aqui, pessoal, é que a circulação de corrente nesse ponto pode gerar uma queda de tensão nessa resistência, que é representado pela resistência aqui da região de corpo do nosso dispositivo, tá? De forma que essa junção se torne diretamente polarizada. E aí nós teremos aqui a formação de um tiristor, que é o tiristor parasita. Qual que é o problema se esse tiristor entrar em condução?
a gente não tem acesso aos terminais de base para desligá-lo. Só se a gente fazer algum desligamento forçado ou alguma outra coisa, né? Então a gente tem que evitar o acionamento desse tira-estouro, porque se esse dispositivo entrar em condução, ele pode se aquecer até danificar o dispositivo. Tá? Então nós temos aqui, né, o nosso transistor BJT aqui, né, o nosso transistor bipolar de junção. Tá. Quais são os fenômenos que nós temos aqui? Né? Tem dois fenômenos interessantes, tá? Primeiro fenômeno, né? Nós temos um ganho de corrente associado aqui ao nosso transistor. Tá? Então, basicamente existe um aumento aqui dessa corrente, porque parte dessa corrente vai fluir pelo MOSFET, parte vai fluir pelo transistor, tá? Outra coisa interessante é que tem uma queda de tensão adicional, né, que seria a queda de tensão dessa junção aqui, que não existe no MOSFET. Tá? Então a gente espera que o IGBT tenha uma queda de tensão adicional ali. Tá? Uma questão importante é notar que o ganho desse TBJ não é elevado. Tá? O ganho desse TBJ não é elevado porque a base dele, que corresponde, né, à camada aqui de deriva, ela é muito grande. Então o beta desse transistor aqui ele não é elevado. Tá? De fato, quando esse dispositivo está funcionando, é de se esperar que a maior parte da corrente passe pelo MOSFET, tá? Ao invés de circular pelo TBJ. O significado final disso aí a gente vai apresentar mais adiante. Então, pessoal, vamos ter em mente essa questão do aumento da corrente, mas principalmente dessa queda de tensão adicional que nós temos aqui, tá? Então, quando a gente olha o MOSFET, essencialmente na região ômica, ele comporta-se inicialmente como uma resistência. Aqui nós temos aquele efeito de estreitamento do canal, né? E até que a gente atinge a velocidade de saturação, né? No caso do IGBT, a gente vai ter essa diferença aqui, ó. A gente tem que vencer, né, a tensão daquela junção diretamente polarizada para iniciar o funcionamento do MOSFET do dispositivo, tá? E do TBJ. Desta forma, a gente tem essa diferença aqui, ó, em relação às curvas do IGBT e do MOSFET. A gente costuma brincar, né, que o MOSFET na região aqui ele se comporta como uma resistência, enquanto o IGBT ele se comporta como uma queda de tensão e uma resistência. Da mesma forma que um diodo, por exemplo. Então vamos agora, pessoal, à física da operação do dispositivo. Tá? Vocês vão reparar que a gente vai aplicar vários conceitos que a gente já discutiu para o MOSFET, porque a essência de funcionamento do IGBT baseia-se no MOSFET. Ele tem um plus, que vai ser a circulação de lacunas, tá? Que é uma corrente bipolar associada àquele TBJ. Mas, essencialmente, o princípio de funcionamento inicial do dispositivo pelo controle de gate é idêntico ao MOSFET. Tá? Então, enquanto a tensão aplicada entre gate e emissor, tá? O gate aqui, fonte, tá? Ela é menor, tá? Que a tensão linear, que é a tensão de threshold, a gente vai ter em bloqueio. Esse dispositivo vai bloquear. E aí vai depender de qual junção vai bloquear a tensão, tá? Por quê? Note que a gente tem uma junção PN e depois nós temos uma junção NP, tá? Seria uma junção deriva-corpo e uma junção aqui coletor-deriva. Tá? Ok, se a gente aplica uma tensão entre esse terminal e esse terminal aqui, de forma que o positivo está nesse terminal, tá? A junção que vai ficar reversamente polarizada, tá? Vai ser essa junção aqui, que é a junção J2. Então, ela vai bloquear a tensão do nosso IGBT. Tá? E a gente espera que a região de depressão ela ocupe mais espaço na camada N- do que na camada P. Por quê, pessoal? Gostaria que você pensasse a respeito.
Espero que vocês tenham pensado, pessoal. A justificativa é porque essa camada aqui é fracamente dopada. Então, o campo elétrico ele vai se estender mais nessa região. Tá? A região N- ela é longa o suficiente para que o campo não atinja essa camada P. Tá? Então, a camada N- bloqueia o campo total de distribuição triangular. Esse dispositivo aqui tem uma característica interessante que ele apresenta uma capacidade de bloqueio aqui, tá? Reversa. Por que que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque se agora eu colocar aqui o negativo e o positivo aqui, quem vai bloquear a tensão é a junção J1. E novamente teremos um material fortemente dopado e um material fracamente dopado. Conclusão, em teoria, esse tipo de IGBT, que é o IGBT No Punch Through, ele vai conseguir bloquear uma alta tensão reversa. Em teoria, ela seria igual à tensão direta. Na prática, ela é menor, tá? Mas ainda assim, ele consegue bloquear uma tensão elevada, tá? Então, isso aí pode ter aplicações, por exemplo, em conversores matriciais, por exemplo, podem ser conversores que podem utilizar esse tipo de dispositivo. Por outro lado, pessoal, no design punch-through, a gente tem aquela camada fortemente dopada. Qual que é o problema? Quando a gente aplica agora uma tensão reversamente polarizada aqui, ou seja, negativo aqui e positivo lá na fonte, o que nós teremos é que essa junção vai efetuar o bloqueio. E essa junção ela é constituída de materiais com forte dopagem. O N+ está aqui com a alta dopagem. Consequentemente, a capacidade de bloqueio reverso do dispositivo cai drasticamente para em torno aí de 10 volts, seria um valor típico. Tá? Ok, a vantagem do punch-through aqui é que ele vai possibilitar aqui para a gente, né, em teoria, uma redução aí da espessura do chip, né, no caso da camada fracamente dopada, visto que esse dispositivo vai ter uma distribuição de campo trapezoidal. Tá? Esse GBT aqui ele é comumente denominado de GBT assimétrico, porque a capacidade de bloqueio de tensão dele é assimétrica. Ele bloqueia a tensão direta, mas a tensão reversa ele é muito limitado. Já o IGBT No Punch Through, que foi o anterior, que tem capacidades de bloqueio direto e reverso parecidas, é denominado IGBT simétrico. Tá. Dito aí os detalhes da operação em bloqueio, vamos à operação diretamente polarizada. Tá? Isso acontece, pessoal, quando a tensão VGL é maior do que a tensão limiar. Tá? Vai formar uma camada de inversão. Essa camada de inversão vai ser o suficiente aqui para promover a conexão. Perdão, desenhei errado aqui, né? Teremos a formação da camada de inversão aqui no material tipo P, né? E aí nós teremos a condução de elétrons, tá? Entre o emissor e o coletor do nosso GBT. Então isso aqui funciona muito parecido com o MOSFET, tá? Qual que é a diferença, pessoal? A diferença é que na polarização direta, tá? Essa camada P ela vai começar a injetar aqui dentro por difusão lacunas, que são essas linhas brancas aqui, ó, que estão circulando dentro do dispositivo. Tá? E essas lacunas elas vão se movimentar aqui nessa região de deriva por duas formas. Elas vão se mover por difusão, tá? E elas vão se mover também por deriva. A gente tem que lembrar que tem um campo elétrico aqui dentro. Tá? O campo elétrico é gerado entre o emissor e o coletor, a fonte externa. Tá? E aí essas lacunas elas vão atingir essa camada P aqui do nosso amigo MOSFET. Tá? Então, essa junção aqui, ó, que a priori ela está reversamente polarizada, né? E tem um canal formado, né? Ela vai formar o coletor do transistor. Ela vai receber essas lacunas que estão difundindo dentro do material N- e elas vão atingir aquele ponto. Tá? Ok. Quando esse dispositivo está diretamente polarizado, qual seria a queda de tensão que a gente vai ter entre coletor e emissor ou entre dreno e fonte? Depende da notação do livro que você estiver seguindo.
Basicamente, nós teremos a queda de tensão naquela junção PN do TBJ, parte de baixo ali do IGBT. Teremos a queda de tensão da região de drift e teremos a queda de tensão no canal. A tensão naquela junção PN, típica 0,7 a 1 volt, tá? Depende do silício aí. Depende da temperatura também, é claro. Já a queda de tensão no canal, ela é muito similar ao MOSFET. Isso acontece porque o MOSFET vai carregar grande parte da corrente, então, basicamente, é muito parecido, né? Então, nota que isso aqui é bem diferente da conexão Darlington de transistores, que eles dividem a corrente entre eles em parcelas bem diferentes do que vai acontecer entre MOSFET e transistor aqui. Qual que é a grande diferença desse dispositivo, pessoal, para o nosso amigo MOSFET? A queda de tensão na região de drift, na região de deriva. Ou seja, a resistência específica da camada N-. Tá? Essa resistência específica vai ser muito menor. Por quê? O processo de injeção de elétrons e lacunas dentro daquela região torna a região N- imersa de carga. Está acontecendo modulação de condutividade. Tá? Então essa é a ideia. Nós teremos uma injeção de lacunas dentro da região N- e também teremos injeção de elétrons dentro da região N-, e, consequentemente, né, se esse comprimento aqui está associado aí aos comprimentos de difusão aí desses portadores, nós teremos, inevitavelmente, uma maior carga armazenada na região N-, a resistência específica vai lá embaixo. Conseguimos realizar modulação de condutividade no MOSFET. Essa é a grande sacada que faz com que o IGBT tenha uma queda de tensão diretamente polarizada menor que o MOSFET para altas correntes. Então isso é uma vantagem muito interessante. Né? A gente nota, quando a gente olha a curva, né, de queda de tensão, a gente vai notar que para o MOSFET a gente tem algo mais ou menos linear. Né? Para o IGBT, né, ele vai começar com a queda de tensão maior, que é aquela queda de tensão VE, mas a partir de um certo ponto ela fica menor do que a do MOSFET. Tá? Então, para altas correntes, o IGBT vai ser muito interessante. Agora, pessoal, vamos discutir o latch-up dos IGBTs. Tá? Agora, pessoal, vamos discutir o fenômeno de latch-up do IGBT. Tá. O que rola aqui, pessoal? Para compreender esse fenômeno, a sacada é você compreender a trajetória das lacunas, onde essas lacunas elas estão viajando dentro da estrutura do seu IGBT. Então as lacunas elas são injetadas aqui dentro. Uma parcela, pessoal, muito pequena faz o caminho direto aqui entre dreno e fonte. Tá? Contudo, grande parte da circulação de corrente do dispositivo vai apresentar essa curvatura que você está observando aqui. Tá? Lembrando, uma parcela vai recombinar também com os elétrons que estão circulando. Mas grande parte vai sofrer essa curvatura. Tá? E por que isso acontece? Tá? Isso acontece porque nessa região aqui está sendo formada a camada de inversão. E a camada de inversão tem uma grande quantidade de carga negativa, que atrai essas lacunas. Então a gente vai notar uma curvatura, tá, nessa trajetória. Tá? Perceba que nós temos aqui um fluxo de corrente lateral, que essencialmente vai gerar uma diferença de potencial lateral aqui no nosso dispositivo. Qual que é o maior problema disso? É se a diferença de potencial em algum ponto desta junção ou desta junção for o suficiente para torná-la diretamente polarizada. Se isso acontecer, nós teremos injeção de elétrons, tá, diretamente aqui da nossa fonte para o corpo do nosso dispositivo. Neste caso, o que vai acontecer? Nós teremos uma queda de tensão aqui
essa queda de tensão vai ser suficiente para provocar a circulação de corrente e a entrada em condução do transistor parasita. Como ambos os transistores, né, o transistor principal e o parasita estão ligados, o tiristor parasita está funcionando. Teremos um curto-circuito, basicamente, entre a fonte e o dreno. O problema aqui, pessoal, é que se você tirar a tensão de gate, você não consegue desligar o dispositivo mais. Porque a existência da circulação desse fenômeno não depende mais da existência do canal. Tá? Então, para um dado IGBT e uma dada geometria, vai existir um valor crítico de corrente que vai causar uma diferença de potencial crítica que leva o dispositivo ao let-up. Interessante, tá? Bem interessante. E como que a gente pode minimizar, tá, esse fenômeno? Né? Uma situação interessante que a gente pode fazer é utilizar dois tipos aqui de dopagem para compor o corpo do nosso dispositivo. Tá? Então, nós temos essa região de corpo aqui particionada. Tá? O que a gente faz? A gente utiliza, né, uma camada mais rasa, tá? E com uma dopagem razoável para formar a região de corpo. E nós teremos aqui o restante da região fortemente dopada e mais profunda. Tá? Isso faz com que a resistência lateral aqui ao fluxo de corrente, tá, ela reduza bastante. A gente está aumentando, né, no caso, essa área, e está aumentando a condutividade da região. Outro ponto interessante é a gente pode minimizar, tá, esse comprimento aqui das regiões de fonte. Tá? Isso faz com que você reduza também o comprimento. Então, se vocês lembraram que resistência é ρL sobre A, o que a gente está fazendo é tentar diminuir o comprimento, tentar aumentar a área e tentar diminuir a resistividade para estender os limites do dispositivo. Tá? Outra possibilidade, pessoal, é a gente eliminar, tá, alguns contatos aqui de emissor ou de fonte. Tá? Nesse caso, a gente vai ter um caminho alternativo aqui, tá, para coletar as lacunas que estão circulando. Tá? Então, a gente denomina isso bypass, tá? Ou então um caminho adicional para a circulação de lacunas. Tá? Qual que é o problema dessa solução? Ela vai afetar a transcondutância, tá? Visto que ela vai diminuir aquele comprimento efetivo de gate que a gente viu lá no MOSFET. Tá? Então, a dor dessa técnica seria isso. Tá? Na prática, né, as primeiras estruturas de IGBT, pessoal, elas foram realizadas em 1968 e 1970. Nem recebi esse nome na época. Tá? É um nome que foi denominado na época, era IGR, tá? Ou um transistor controlado por MOS, alguma coisa do tipo. Então, aqui em 1970, tá? Mas lá em 1984, pessoal, que o pessoal, tá, conseguiu desenvolver essa estrutura que ela é a prova de let-up. Essa estrutura que tem a ideia de ter o corpo segmentado e ter aqui faltando algumas camadas aqui, alguns terminais de emissor. Tá? Quando isso foi desenvolvido, se não me engano, lá no Japão, aí sim nós tivemos o primeiro IGBT comercial, foi desenvolvido aí em 1985. Tá? Só para vocês terem uma noção do tempo aí para desenvolvimento da tecnologia, né? Desde uma ideia até um produto. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.